E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renotti, eu só dar uma baixada na luz aqui, professor do Parabólica. Tô aqui com vocês hoje para já fazer o primeiro vídeo aí dos programas de governo. Ah, professor, mas já saíram os programas de governo? Porque eu falei isso ontem para vocês, que eu ia fazer um vídeo sobre os programas. Na verdade, não saiu nenhum programa, mas já já saíram as diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, da candidatura Lula-Alckmin, PT-PSB. Hoje a gente vai destrinchar essas diretrizes. Elas ainda não dão definições exatas para a gente, mas já dá para saber muita coisa do que vai ser o plano de governo Lula-Alckmin. Assim que sair, a gente vai fazer o vídeo aqui do plano de governo do Lula-Alckmin. Então vai com tranquilidade, porque eu estou muito tranquilo. Pode ser que esse vídeo demore um pouco, mas a gente vai aqui aprender sobre, conhecer sobre. Acho que vai ser bacana esse estudo aqui. É o seguinte, tem coisas importantes a se destacar também. É que eu vou passar, a gente vai focar aqui, tá? Isso é muito importante destacar. A gente sempre vai focar, vamos tentar focar em 3 pontos importantes aí. A questão social para estudar em todas as diretrizes. 1, questão social, tá bom? 2, economia, que acho que não tem como. A questão social é muito amplo, tá? Então a gente vai ver o que os planos de governo vão falar sobre questão social. Economia. E 3, a relação política dentro do conceito do Estado Democrático de Direito. O que se pensa nesse plano de governo sobre a sociedade, sobre a política, a divisão dos poderes. E esse plano ele já dá esses 3 pra gente aqui, essas diretrizes na verdade. Então eu já marquei, eu já li o plano, as diretrizes, eu já marquei. E aí a gente vai começar. Então eu peço para que vocês se inscrevam no canal e curtam esse vídeo, porque a gente vai fazer de todos, tá? Todos os planos de governo, e se saírem diretrizes anteriormente que eu tiver conhecimento, que eu conseguir ver, a gente já vê, já pode fazer também. E esses vídeos vão entrar aqui na nossa playlist de conjuntura. Tá tranquilo? Deixa eu tomar água aqui, não tô com essa voz anasalada ainda. Eu tô gravando esse vídeo no dia 21 de junho, dia 21 do mês 6, que é o dia que saiu as diretrizes, que foi lançadas as diretrizes aí de Lula-Alckmin. E só que vocês estão vendo no dia seguinte, tá? Então vamos lá, ou mais pra frente também. Vamos lá então, já vou colocar aqui na tela pra vocês. Tá aí galera, na tela pra vocês aí, a primeira página inicial. Deixa eu chegar um pouco mais pra cá, a gente vai com calma. Diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, 2023 a 2026, que seria então potencialmente. Deixa eu só colocar aqui a minha telinha aqui um pouquinho mais pra cima, isso. Vamos lá. E aí os partidos que compõem, né? A gente vai ler ali até Partido dos Trabalhadores, o PT, com a cabeça da candidatura que é o Lula, o vice, o PSB, Alckmin, Geraldo Alckmin, o PCdoB que está sempre com o PT, o Partido Verde, o PSOL, a Rede Sustentabilidade e a Solidariedade. Lá, diretrizes para... A gente não vai ficar lendo de cabo a rabo tudo, tá? Por isso que eu já fiz uma lida antes e já a gente vai ler as partes que eu sublinhei aqui para vocês, tá? Que eu marquei. Diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil. Aqui eu marquei aqui os partidos novamente. PT, PSB, PCdoB, PV, PSOL, Rede e Solidariedade. Tá lá, ó. Concluído o documento de diretrizes programáticas, iniciaremos a etapa de reconstrução do programa de governo por meio de uma plataforma digital. Vai ser lançado para todo mundo ver. Tem que ter o plano de governo, tem que estar disponível para todo mundo ver. Vocês vão poder ver por sites, a gente vai fazer aqui quando sair o destrinchamento. Mas aqui já é uma prévia boa, tá? Será possível a mais ampla mobilização e participação social na reconstrução do programa da chapa Lula-Alckmin. Os mais diversos setores da sociedade poderão encaminhar propostas e sugestões ao nosso programa. Então eles estão abertos, aí a partir de agora, sugestões para a construção desse programa. Depois que saírem e for oficializada a candidatura, eu fiz um vídeo ontem, né, um café dialético falando das datas para vocês, se eu não me engano. Agora em julho a gente já vai ter, então eles têm um mês aí para receberem as propostas da sociedade civil. Vamos lá. Vamos juntos pelo Brasil. Aqui ainda são pontos mais ainda introdutórios, tá? A gente ainda não está na parte da... A gente sempre vai ver o que se fala na introdução.
A sociedade brasileira precisa voltar a acreditar na sua capacidade de mudar os rumos da história para superar uma profunda crise social, humanitária, política e econômica agravada por um governo negacionista. Eu marquei isso porque eu achei interessante que existem críticas ao governo atual. Logicamente, vocês sabiam que isso ia acontecer, que negligenciou os efeitos da pandemia, sendo o principal responsável por centenas de milhares de mortes. A política econômica, um ponto importante, vigente é a principal responsável pela decomposição das condições de vida da população, da instabilidade e dos retrocessos na produção e no consumo. Então vamos ver o que lá na frente, quando chegar na parte econômica, o que essas diretrizes têm a dizer sobre a economia para a gente. Aqui vai ser um ponto fundamental para todos os planos de governo que a gente vai ler. Eles que vão basicamente definir, junto com a questão social também. Setores estratégicos do patrimônio público são privatizados e desnacionalizados. Então, há uma crítica aqui que a gente já percebeu à privatização de setores estratégicos do patrimônio. Bancos públicos e empresas de fomento ao desenvolvimento são destruídos no momento em que o quadro da infraestrutura é desolador. As políticas sociais, conquistas civilizatórias de mais de uma geração estão sendo mutiladas. Mulheres, negros, deixa eu baixar aqui, e jovens padecem com o desmonte de políticas públicas, de modo a reforçar discriminações históricas. Populações indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais têm conquistas atacadas sem trégua. A saúde, a assistência social, a previdência sofrem ataques e retrocessos. Educação, ciência e tecnologia sofrem ameaças. Cortes de investimentos e mudanças regressivas, enquanto a cultura é perseguida e até criminalizada. Temos compromisso com a defesa da igualdade, da democracia, da soberania e da paz, com respeito ao resultado das urnas. Aqui um ponto importante porque justamente essas diretrizes estão indo, se a gente for parar para pensar, justamente fazendo oposição a muita coisa do que o governo atual faz. Então, se o governo atual já faz uma crítica ao processo das urnas, ao resultado das urnas, já dá mostras, por exemplo, que não vai aceitar o resultado das urnas, que já não aceitou, por exemplo, ter ido para o segundo turno no último processo eleitoral, aqui está falando que respeita o resultado das urnas. Então você está fazendo um contraponto, certo? Vamos lá, gente. E aí são esses os pontos aqui a serem seguidos, a serem lidos aqui para vocês. Vamos lá, o primeiro ponto, o primeiro trecho aqui que a gente falou que a gente vai falar sobre questão social, que é desenvolvimento social e garantias de direitos. Depois a gente vai falar de economia e depois de questão de cidadania, sabe? Política e cidadania. É política, na verdade. Aqui são os pontos que eu achei aqui que eu quero dar destaque para vocês aqui nas diretrizes, tá bom? O novo governo irá propor, a partir de um amplo debate e negociação, uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social a todas as formas de ocupação, de emprego e de relação de trabalho, com especial atenção aos autônomos, aos que trabalham por conta própria, trabalhadores e trabalhadoras domésticas, teletrabalho e trabalhadores em home office, mediados por aplicativos e plataformas, revogando os marcos regressivos da atual legislação trabalhista, agravados pela última reforma, restabelecendo o acesso gratuito à justiça do trabalho. Muito importante destacar isso aqui para vocês, para a gente poder fazer a comparação com o que foi a reforma trabalhista de 2020 e 2021. No atual cenário trabalhista brasileiro, a partir da reforma trabalhista de 2020, o que a gente teve? O que a gente tem? A gente tem uma relação de independência do setor de trabalho, do patrão, das relações trabalhistas, em relação à justiça do trabalho. A justiça do trabalho ela acaba sendo mais colocada de lado na atual gestão, na atual conjuntura trabalhista brasileira. Como assim, Pedro? Esse acho que é o ponto de maior destaque. Negociações de horas de trabalho, de salário, de vários pontos que referentes aí ao laboro, a vida, né, a produtividade, a questão do trabalho, não passam mais por intermediação, por exemplo, de sindicatos. Então a gente tem um enfraquecimento dos sindicatos com a atual reforma trabalhista.
e vale mais o acordo entre o patronato e os trabalhadores. Quer dizer que a justiça do trabalho, ela acaba sendo mais deixada de lado, ela perde boa parte do seu valor, da sua importância. Os sindicatos também, inclusive esse é um outro ponto, que a contribuição sindical ela não é mais obrigatória, né, na atualidade, mas a relação de trabalho, o acordo, o acordato aí entre o patronato, o patrão e o empregado sobre jornada de trabalho, negociação de pagamento, entre outras coisas, faz parte agora só do acordo, sabe? A justiça do trabalho. Isso, as críticas que inclusive muito se faz, é que nessa situação o trabalhador fica desamparado, tá? E aí se você pensa na questão do trabalhador autônomo também. O que as diretrizes estão propondo? Que vão planejar, isso a gente vai ver, a gente vai ficar aguardando, inclusive é um ponto de destaque para a gente aguardar no próximo, quando sair o programa, qual vai ser a proposta de uma nova reforma. Na verdade está falando aqui que a ideia é revogar essa reforma trabalhista atual, que tira o poder da justiça do trabalho, tira o poder dos sindicatos para negociação, para defesa dos trabalhadores, tá? E criar uma nova reforma trabalhista durante pelo menos esses 4 anos aí de governo Lula-Alckmin, caso forem eleitos. Então, ponto de destaque muito importante aqui para vocês, tá bom? O Brasil precisa criar oportunidades de trabalho e de emprego. Para isso, propomos a retomada dos investimentos em infraestrutura e em habitação, a reindustrialização nacional em novas bases tecnológicas e ambientais. Há reforma agrária, mas não há, atenção, não tem ainda uma diretriz aqui, não tem um destaque de como que é essa reforma agrária, tá? Porque a gente vai ver lá na frente, inclusive, porque o programa, o possível programa, a diretriz, ela não rompe, por exemplo, com latifúndio ou com agronegócio, mas está falando aqui de uma reforma agrária e o estímulo à economia solidária, a economia criativa e a economia verde inclusiva, tá? Eu já percebi que, inclusive, em relação à economia verde, tem muito destaque aqui nas diretrizes do Lula-Alckmin, baseada na conservação, na reestruturação e no uso sustentável da nossa biodiversidade. Também deve estender o apoio ao cooperativismo e ao empreendedorismo e às micro e pequenas empresas. Promoveremos a reconstrução da Seguridade e da Previdência Social para a ampla inclusão dos trabalhadores e trabalhadoras por meio da superação das medidas regressivas e do desmonte promovido pelo atual governo, que a gente brinca e fala assim, agora ninguém nunca mais vai poder se aposentar, né? Então a medida aqui está falando que vai mudar, mas também não dá não é específico, só fala que vai ter, a gente vai aguardar o programa. Buscaremos um modelo previdenciário que concilie o aumento da cobertura com financiamento sustentável. A proteção previdenciária voltará a ser um direito de todos e todas. Vamos embora. Aqui é um outro ponto de muito destaque aqui, tá, gente? Ó, tomar água aqui, ó. Um programa Bolsa Família renovado e ampliado precisa ser implantado com urgência para garantir renda compatível com as atuais necessidades da população. Basta lembrar que o Bolsa Família acabou agora no ano de 2021. Não existe mais Bolsa Família, tem um novo programa do governo, tá? E aí as diretrizes aí do Lula-Alckmin estão falando que vão fazer um novo Bolsa Família. Um programa que recupere as principais características do projeto que se tornou referência mundial de combate à fome e ao trabalho infantil e que inove ainda mais na ampliação da garantia de cidadania para os mais vulneráveis. Um programa que, orientado por princípios de cobertura crescente, baseados em patamares adequados de renda, viabilizará a transição por etapas no rumo de um sistema universal e uma renda básica de cidadania. O país voltará a investir em educação de qualidade, no direito ao conhecimento e no fortalecimento da educação básica da creche à pós-graduação, coordenando ações articuladas e sistêmicas entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios, retomando as metas do Plano Nacional de Educação, do PNE, né, e revertendo os desmontes do atual governo para os alunos que ficaram defasados devido às inúmeras limitações materiais, pedagógicas ou tecnológicas durante a crise sanitária. Afirmamos o compromisso do novo governo
com um programa de recuperação educacional concomitante à educação regular, para que possam superar esse grave déficit de aprendizagem. A educação é investimento essencial para fazer do Brasil um país desenvolvido, independente, igualitário, mais criativo e feliz. Então está falando sobre educação. Isso é muito importante de se destacar. A gente também aguarda para ver o que eles vão falar com mais aprofundado sobre o novo ensino médio, inclusive. Mas aqui acho que é muito importante destacar porque o programa reconhece que houve um déficit de aprendizagem com a crise sanitária, com a questão da pandemia, e está falando que vai dar um destaque especial para as pessoas, para os estudantes que ficaram com esse déficit. Na saúde, vamos lá. A saúde, o direito à vida e ao Sistema Único de Saúde têm sido tratados com descaso pelo atual governo. Faltam investimentos, ações preventivas, profissionais de saúde, consultas, exames e medicamentos. É urgente dar condições ao SUS para retomar o atendimento a demandas que foram represadas durante a pandemia. Atender as pessoas com sequelas da Covid-19, porque agora você tem essa demanda que é muito importante, e retomar o reconhecido Programa Nacional de Vacinação. Não fossem o SUS, aí você tem aquela importância, né, dada a importância do SUS. E os corajosos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, a irresponsabilidade do atual governo na pandemia teria causado ainda mais vidas, teria custado mais vidas. Em relação à cultura, vale lembrar que não existe mais Ministério da Cultura. Vamos ver o que eles falam aqui pra gente sobre... Existe uma fundação de cultura, mas que não é a mesma coisa que um ministério. A fundação de cultura, se eu não me engano, é ligado ao Ministério da Cidadania? Não tenho certeza. A cultura é uma dimensão estratégica do processo de reconstrução democrática do país e da retomada do desenvolvimento sustentável. Defendemos amplo direito à cultura com o fortalecimento das instituições culturais. Então, aqui, instituições culturais, então, em tese, a gente entende que a gente vai retomar, né? A gente teria aí, numa possível volta de Lula ao poder, a volta do Ministério da Cultura. Você tem certeza? Na verdade, eu não tenho tese. De condições... Tá. Criando condições para a qualificação, ampliação e criação de políticas culturais, das condições de vida e de trabalho do mundo da cultura, dinamizando a economia da cultura, potencializando processos criativos, fortalecendo a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte, a cultura popular e periférica, garantindo a plena liberdade artística e assim qualificando as relações sociais por meio do fomento a valores civilizatórios e democráticos. Valorizar aí a cultura, certo? Vamos embora. Sobre segurança. A segurança pública é um direito fundamental e sua conservação e promoção se dará por meio da implementação de políticas públicas interfederativas, intersetoriais, pautadas pela valorização da vida e da integridade física, pela articulação entre prevenção e uso qualificado da ação policial, pela transparência e pela participação social. As políticas de segurança pública contemplarão ações de atenção às vítimas e priorizarão a prevenção. A investigação, esse é um ponto muito delicado e muito difícil, inclusive, né? A investigação e o processamento de crimes e violências contra mulheres, juventude negra e população LGBTQIA+. É fundamental uma política coordenada e integrada nacionalmente para a redução de homicídios envolvendo investimento, tecnologia, enfrentamento do crime organizado e das milícias, além de políticas públicas específicas para as populações vulnerabilizadas pela criminalidade. Milícias já existiam antes, mas elas ganharam um peso a mais na atual gestão. Isso não tenho dúvidas sobre, tá? Vamos lá. O Brasil não será o país que queremos enquanto mulheres continuarem a ser discriminadas e submetidas à violência pelo fato de serem mulheres. O Estado brasileiro deve assegurar a proteção integral da dignidade humana das mulheres, assim como desenvolver políticas públicas de prevenção contra a violência e para garantir suas vidas. Vamos construir um país que caminhe rumo à equidade de direitos, salários iguais para trabalhos iguais, em todas as profissões
e a promoção de mulheres na ciência. Eu não marquei aqui, deixa eu colocar isso aqui só para fechar o parágrafo. Importante marcar aqui, né? Opa, saímos. Aqui, ó. Ciência nas artes, na representação política, na gestão pública e no empreendedorismo. Isso aqui é um ponto muito importante, mas que deve ser debatido, logicamente, deve ser colocado em prática, logicamente, mas é um ponto, inclusive, muito delicado, né? Delicado no sentido que, às vezes, a gente não cabe aqui, mas a política pública às vezes, é muito importante, mas tem vários outros fatores aí, para além disso, que precisam também ser debatidos. É imprescindível a implementação de um amplo conjunto de políticas públicas de promoção da igualdade racial e de combate ao racismo estrutural, indissociáveis no enfrentamento da pobreza, da fome e das desigualdades, que garantam ações afirmativas. Então temos aqui agora uma defesa das ações afirmativas. Deixa eu tentar destacar de novo aqui, ó. Opa, destaquei tudo errado, vamos embora. Tá aqui, ó. Enfim, vocês entenderam. Para a população negra, o seu desenvolvimento integral nas mais diversas áreas. Construiremos políticas que combatam e revertam a política atual de genocídio e a perseguição à juventude negra, com um superencarceramento, a que combatam a violência policial contra as mulheres negras, contra a juventude negra e contra os povos e comunidades tradicionais de matriz africana e de terreiro. Muito importante isso, inclusive a defesa das cotas, né? Certamente nós teremos mais para frente, que não necessariamente são ações afirmativas, mas a defesa das cotas. Deixa eu tomar água aqui que a gente vai lendo, falando, né? Ó. Bora, gente. Nosso governo dará prioridade, tá vendo que o próprio governo já deixou em destaque aqui. Nosso governo dará prioridade absoluta à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, erradicando a fome, combatendo a miséria, garantindo perspectivas para crianças e adolescentes, enfrentando a exploração do trabalho infantil, a violência, a exploração sexual e todas as formas de preconceitos e discriminações, peço desculpas, e assegurando a garantia do direito ao brincar. Terão atenção especial às milhares de crianças e adolescentes em situação de orfandade decorrentes da Covid-19. Pensa bem, eu não tenho dado aqui, eu não sei quais são os dados, tá? A gente pode ver isso depois, mas o número de crianças que ficaram órfãs devido à Covid-19 deve ser alto, não é não, mozão? Você sabe disso. É isso aí, vamos embora. Chegou aqui num ponto de destaque muito importante, que é o desenvolvimento econômico. Vamos ver agora o que esse potencial governo pensa em desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática. Eu já destaco aqui antes que eles estão sempre falando sobre questão socioambiental, tá bom? Pontos de destaque aqui, ó, ponto 49 pra gente. Vamos lá. É o seguinte. O site do governo, mais de 113 mil menores de idade perderam o pai ou a mãe ou ambos para a Covid-19 entre março de 2020 e abril de 2021. Esses são dados do governo federal. Mais de 113 mil menores de idade ficaram órfãos. Perderam pai e mãe? Ficaram órfãos de pai e mãe? O pai, a mãe ou ambos. Ou ambos, tá. Entre março de 2020 e abril de 2021. Entre março de 2020 e abril de 2021, esse número já deve ser maior, porque está contando um pouco mais de um ano, né? E a pandemia ainda ficou forte, ainda em grande parte de 2021. Vamos embora, gente. Vamos combater o uso predatório dos recursos. Vocês ouviram, né? Então, entre março, se vocês não escutaram ali a Marília falando ali atrás, entre março de 2020 e abril de 2021, cerca de 113 mil menores de idade ficaram órfãos de pai ou mãe, ou pai e mãe, nesse período. Vamos combater o uso predatório dos recursos naturais e estimular as atividades econômicas com menor impacto ecológico. Para isso, é um ponto também para se opor à atual gestão, ao atual governo, que quando você fala de diminuir o impacto ecológico, você está batendo de frente, inclusive, com a atual gestão, né? Para isso, será necessário recuperar as capacidades estatais, o planejamento e a participação social,
fortalecendo o Sistema Nacional de Meio Ambiente e a FUNAI, que estava em processo aí de desmanche na atual gestão. E aí você fala, outro ponto de destaque aqui fala de estatais. É um plano que defende e valoriza as instituições do Estado. Tá? Mas eu tenho destaque para falar porque ele não pensa em acabar com empresas privadas. Esse é um ponto muito importante. Há uma tentativa de buscar um equilíbrio entre público e privado, tá bom? Já adianto vocês, o plano econômico Lula-Alckmin não é um plano socialista em sua base, tá? A gente está falando aqui de muito mais de uma social-democracia, tá bom? A gente fez vídeo aqui sobre o que é social-democracia, procurem aí, é recente aqui no canal. Fortalecendo o Sistema Nacional de Meio Ambiente, a FUNAI. Reafirmamos o nosso compromisso com as instituições federais que foram desrespeitadas e sucateadas por práticas recorrentes de assédio moral e institucional. Inclusive, o recente, vale destacar o recente, o Bruno Pereira, que foi morto agora na Amazônia, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre isso. Inclusive, ele foi demitido de um cargo de chefia da FUNAI, na época pelo ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Por quê? Essa é a questão. Vamos lá. Vamos recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento. Para isso é preciso revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro, atualmente disfuncional e sem credibilidade. Esse teto de gastos que foi colocado lá naquele tempo, lá ainda já foi uma proposta que foi feita ainda lá por parlamentares, lá em 2016, aí o Temer assume o governo e fala, né, que coloca lá o teto de gastos, na verdade, assume o teto de gastos, que o Brasil não pode gastar mais tanto, mas quem que é desvalorizado é principalmente saúde e educação. O teto de gastos ele bate primeiro em setores fundamentais. E aqui está falando, tem que revogar esse teto de gastos. Né? E esse é o atual regime fiscal brasileiro, aqui a gente vai ter alguma amostra disso. Proporemos uma reforma tributária solidária, olha só, justa e sustentável, que simplifique tributos, que você saber o que você está pagando, e em que os pobres paguem, ponto de destaque, menos e os ricos paguem mais. Isso aqui é só uma diretriz que vai gerar um programa de governo. Gerando esse programa de governo, tal chapa sendo eleita, aí são outros 500, tá? Aí são outros 500. Aqui a gente tá vendo as diretrizes, o que eles estão propondo, tá bom? Essa reforma será construída na perspectiva do desenvolvimento, simplificando e reduzindo a tributação do consumo, corrigindo a injustiça tributária ao garantir a progressividade tributária, preservando o financiamento do Estado de bem-estar social, restaurando o equilíbrio federativo, contemplando a transição para uma economia ecologicamente sustentável, novamente falando aí de ecologia, e aperfeiçoando a tributação sobre o comércio internacional desonerado, progressivamente produtos com maior valor agregado e tecnologia embarcada. Queremos também corrigir um mecanismo que historicamente transfere renda das camadas mais pobres para as camadas de maior renda da sociedade. A sonegação de impostos. Então já faz uma fala assim, vamos acabar aí, vamos corrigir essa questão da sonegação. Vamos fazer os muito ricos pagarem imposto de renda. Aqui toca na ferida do empresariado. Aqui eu estou tocando na ferida do empresariado. Mas sem romper com o empresariado, que a gente vai ver. Imposto de renda, utilizando os recursos arrecadados para investir de maneira inteligente em programas e projetos com alta capacidade de induzir o crescimento, promover a igualdade e gerar ganhos de produtividade. É tarefa prioritária coordenar a política econômica para combater a inflação, que está altíssima, e enfrentar a caréstia, em particular a dos alimentos e a dos combustíveis e eletricidade. Aqui está falando também, batendo de frente, que esse é um ponto de destaque que pode te dar muitos votos numa campanha eleitoral, tá? Em relação à carência de alimentos, combustíveis e eletricidade. Super necessários aí. O país precisa de uma transição para uma nova política de preços dos combustíveis e do gás, que considere os custos nacionais e que seja adequada à implantação dos investimentos em refino e distribuição e à redução da caréstia. Os ganhos do pré-sal, atenção,
não podem se esvair por uma política de preços internacionalizada e dolarizada. Então, porque você sabe que eu já fiz vídeo aqui recente falando que a Petrobras ela segue uma política internacional de preços. E aqui já está fazendo uma crítica à Petrobras seguir essa política internacional de preços. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. No lançamento das diretrizes, o ex-presidente Lula e candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez uma crítica à atual gestão do Bolsonaro sobre isso e falou que o Bolsonaro fala que dá canetada em tudo, era só dar uma canetada e acabar com essa política da Petrobras. E ele não fez. Tá? Então o Lula falou isso. Os ganhos do pré-sal não podem se esvair por uma política de preço internacionalizada e dolarizada. A Petrobras segue a questão da política internacional. É preciso, olha só o conceito, abrasileirar o preço dos combustíveis e ampliar a produção nacional de derivados, com expansão do parque de refino. Então, ampliar a produção de derivados para aumentar a produção de combustíveis no Brasil. Deixa eu tomar água aqui, gente. Vamos lá. O nariz tá entupido. Como a renda familiar dos brasileiros e brasileiras desabou e o endividamento das famílias explodiu, já são mais de 66 milhões de pessoas inadimplentes. Vamos promover a renegociação das dívidas das famílias e das pequenas e médias empresas por meio dos bancos públicos e incentivos aos bancos privados para oferecer condições adequadas à negociação com devedores. Avançaremos na regulação e incentivaremos medidas para ampliar a oferta e reduzir o custo do crédito, ampliando a concorrência no sistema bancário. Aqui eu quero só dar um destaque aqui, que acho que é muito importante, que eu fiquei falando isso recente, agora nesse vídeo mesmo. E aqui, é o seguinte, são 66 milhões de pessoas. O programa, a diretriz não está falando que vai perdoar a dívida, não é isso, mas é renegociar essas dívidas e dar incentivo aí por meio de pequenas empresas e médias empresas aí por bancos públicos, incentivos aos bancos privados. Então não há um rompimento com a cadeia privada de bancos. É isso que eu estou falando para vocês. As diretrizes Lula-Alckmin, como diz, é Lula e Alckmin. Lula, PT, Alckmin, PSB, mais ex-PSDB. Aqui a gente tem se antes já era assim, imagina agora, você tem uma tentativa de equilíbrio entre o público e o privado, tá bom? Vambora. Vamos reverter o processo de desindustrialização e promover a reindustrialização de amplos e novos setores e daqueles associados à transição para a economia digital e verde, de novo falando sobre economia verde. É imperativo elevar a taxa de investimentos públicos e privados, atenção, ampliar investimentos públicos e privados e reduzir o custo do crédito a fim de avançar com uma reindustrialização nacional de novo tipo, acoplada aos novos desenvolvimentos da ciência e da tecnologia. Faz parte desse esforço o desafio de reverter a desnacionalização no nosso parque produtivo e modernizá-lo. Então aqui está falando, olha só, investimento em público e privado, dá crédito para a indústria se estabelecer no país, tá bom? Dá disponibilidade de crédito. Daremos apoio, atenção, à pequena e média propriedade agrícola, em especial à agricultura familiar. Ponto importante. Só que é imprescindível agregar valor à produção agrícola com a constituição de uma agroindústria de primeira linha, de alta competitividade mundial e fortalecer a produção nacional de insumos, máquinas e implementos agrícolas, fomentando o desenvolvimento do complexo agroindustrial. Então você tenta valorizar também o pequeno e médio agricultura familiar, mas você também não tem um rompimento com o agronegócio. O governo do PT não rompeu lá naquele tempo e não é agora a proposta de rompimento. Você pode ter novas propostas de valorizar mais a agricultura familiar e tal, mas não há um rompimento, tá? Por que eu estou falando isso? As diretrizes do PT estão mostrando, PT e PSB, né? Não estão caminhando para o socialismo. Isso aqui está muito mais para uma social-democracia, como eu falei para vocês, o que já era antes, na verdade, tá? Importante, muito importante destacar isso. É imprescindível garantir a soberania e a segurança energética do país, com a ampliação da oferta de energia, aprofundando a diversificação da matriz com a expansão de fontes renováveis
e preços compatíveis com a realidade brasileira. Além disso, é necessário expandir a capacidade de produção de derivados no Brasil, aproveitando-se da grande riqueza do pré-sal, o pré-sal de novo aí, com preços que levem em conta os custos de produção no Brasil. Perdão, gente. Será necessário proteger o patrimônio do país e recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais para que cumpram com agilidade e dinamismo seu papel no processo de desenvolvimento econômico e progresso social, produtivo e ambiental do país. Agora, oposição. Opomos-nos fortemente à privatização em curso da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo S.A., a Petrobras terá seu plano estratégico e de investimentos orientados para a segurança energética, a autossuficiência nacional em petróleo e derivados, é o que a gente já falou agora, né? A garantia do abastecimento de combustíveis no país. Opomos-nos à privatização da Eletrobras, realizada recente, né? Maior empresa de geração de energia elétrica da América Latina, responsável por metade das linhas de transmissão do país. Precisamos recuperar seu papel como patrimônio do povo, preservando a nossa soberania energética e viabilizando programas como Luz para Todos, que terá continuidade, e uma política sustentável de modicidade tarifária. Opomos-nos à privatização dos Correios, uma empresa com importante função social, logística e capilaridade em todo o território nacional. Isso é real, o Correio tem capilaridade em todo o território nacional. Eu vi recentemente, já tem muito tempo, quando começou a se discutir, foi em curso a privatização dos Correios, que queriam só empresas privadas que fizessem essa entrega. Aí quem que falou isso, eu não lembro quem que falou assim, se privatizar o Correio, eu quero ver se essas empresas privadas vão chegar até naqueles lugares mais extremos que o Correio chega. O Correio, ele chega, né? Essa é a questão. É uma crítica que fizeram aí a privatização. Fortaleceremos também os bancos públicos, como o BB, o CEF, BNDES, BNB, BASA e a FINEP, em sua missão de fomento ao desenvolvimentismo econômico, social e ambiental e na oferta de crédito a longo prazo e garantias em projetos estruturantes, compromissados com a sustentabilidade financeira dessas operações. Destaque aqui para ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia e inovação têm um caráter estratégico e central para o Brasil, para o Brasil se transformar em um país efetivamente desenvolvido e soberano no caminho da sociedade do conhecimento. Essa diretriz é fundamental para nosso governo, implica combinar educação universal de qualidade, pesquisa científica básica, tecnologia, inovação e inclusão social. Para tal, é necessário recompor o Sistema Nacional de Fomento do Desenvolvimento Científico e Tecnológico via fundos e agências públicas como o FNDCT, o CNPq e a CAPES. Aqui é um ponto de destaque, está falando, porque tem muita gente que perdeu bolsa, né, que não teve renovação de bolsa de estudo, mas aqui é um ponto importante, é que o sucateamento dessas instituições já estava sendo feito já há um bom tempo, né, mas ele foi se consolidando ao longo, principalmente dos 4, 5, 6 últimos anos, mas já era um processo, estava acontecendo infelizmente. Vamos lá. E aí, a gente passou pela questão da economia, tem mais aqui, ó. Combateremos o crime ambiental promovido por milícias, grileiros, madeireiros e qualquer organização econômica que haja ao arrepio da lei. Nosso compromisso é com o combate implacável ao desmatamento ilegal e promoção do desmatamento líquido zero, ou seja, com recomposição de áreas degradadas e reflorestamento dos biomas. Tá? Fiz um pedido, né? Falei até pro meu irmão vocês não conhecem, é o Thiago Casão, professor de biologia do canal Renologia. Eu falei para ele também fazer essas análises dos programas e diretrizes, vamos ver se ele vai fazer, eu vou falar para ele. Principalmente focando na questão ambiental, que ele tem muito mais, inclusive a pós-graduação dele sobre questão ambiental, ele tem muito mais capacidade de falar isso do que eu. E aí, inclusive já é um ponto de destaque, se o Thiago estiver assistindo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, acessem o link dele aqui na descrição e também no comentário fixado, vão lá no canal dele também para estudar também, e se ele for fazer esses vídeos, mais informações aí para vocês, tá bom? Agora vamos para a defesa da democracia. Eu sei que o vídeo está longo, mas é necessário, tá?
Antigamente eu fazia vídeos bem grandes também, né? Defesa da democracia, vamos entrar agora na parte política, essa já é menor aqui pra gente, tá? E reconstrução do Estado da soberania. Primeiro ponto de destaque, nossa Constituição enumera os fundamentos do Estado democrático de direito. No entanto, nossa soberania e nossa democracia vêm sendo constantemente atacados pela política irresponsável e criminosa do atual governo. Defendemos os direitos civis, garantias e liberdades individuais, entre os quais o respeito à liberdade religiosa e de culto e o combate à intolerância religiosa, que se tornaram ainda mais urgentes para a democracia brasileira. Vamos enfrentar e vencer a ameaça totalitária, o ódio, a violência, a discriminação e a exclusão que pesam sobre o nosso país, em um amplo movimento em defesa da nossa democracia. Defender nossa soberania exige recuperar a política externa ativa e altiva, que nos alçou a condição de protagonista global. O que perdeu ao longo desses últimos anos o Brasil. A gente começou a discutir se o Brasil iria se tornar um pária, né, um isolado mundialmente ou não. O Brasil era um país soberano, respeitado no mundo inteiro. Há controvérsias, logicamente, há controvérsias sobre essa fala. A diretriz vai defender o ponto de vista das suas gestões aqui no Brasil, mas logicamente que há controvérsias, tá? Ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países pobres por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia. Reconstruiremos a cooperação internacional Sul-Sul com a América Latina e África. Defendemos a ampliação da participação do Brasil nos assentos dos organismos multilaterais, né? Quando você tiver reuniões multilaterais, entre outras coisas, o Brasil está lá com assento prioritário. Defender a nossa soberania, defender a integração da América do Sul, da América Latina e do Caribe, com vistas a manter a segurança regional e a promoção do desenvolvimento integrado de nossa região, com base em complementariedades produtivas potenciais entre nossos países. É fortalecer novamente o Mercosul, a Unasul, a CELAC e o BRICS. Nosso compromisso democrático pressupõe o diálogo permanente e respeitoso entre os poderes da República e entre os entes da Federação. Repudiamos qualquer espécie de ameaça ou tutela sobre as instituições representativas do voto popular e que expressam a Constituição Federal no Brasil. Aqui é uma defesa da democracia mesmo, uma democracia ainda que representativa, uma democracia ainda que liberal, porque a atual gestão, ela se fez justamente o contrário disso, com ataques ao poder legislativo e principalmente ataques ao poder judiciário. Aí as diretrizes Lula-Alckmin falam, a gente respeita essas instituições e a sua autonomia. Tá? Então é um ponto muito importante aqui. Constituiremos novas instâncias de participação popular direta para assegurar ainda maior participação social, inclusive na elaboração do orçamento federal. Então você tem participação popular na discussão sobre o orçamento federal, incorporando os recursos digitais para, através principalmente por meios digitais que estão bem mais avançados de quando começou a gestão do PT, por exemplo, do Lula lá em 2003, democratizar o acesso à informação, retomaremos as parcelas com entidades da sociedade civil para o fomento de atividade de interesse social e para a execução de políticas públicas. Estamos comprometidos com o respeito e o fortalecimento de um novo federalismo. É impossível garantir direitos e políticas públicas desconsiderando estados e os 5.570 municípios. Vamos apoiar o fortalecimento das capacidades de planejamento e gestão municipal e estadual, a celebração de consórcios públicos e a integração entre as políticas públicas setoriais e transversais, resgatando a construção fraterna, respeitosa e republicana baseada em critérios objetivos e na garantia de direitos e justiça social, na relação com estados e municípios. Aqui é um outro ponto importante que faz oposição à atual gestão, que governos do espectro político de esquerda estaduais, você teve um rompimento de diálogo em alguns momentos do governo federal, do governo de Bolsonaro com esses governos, sabe? Justamente por estar diferentes do espectro político. Então basta você lembrar quando o Bolsonaro falou assim, o governador, não sei se foi da Bahia ou do Maranhão, que ele falou assim, esse aí não tem que ter nada nosso, sabe? E aqui tá falando, não, é preciso respeitar republicanamente
esses processos, tá? Porque são entes da federação. Reafirmamos o nosso respeito e compromisso com as instituições federais que foram desrespeitadas e sucateadas e com a retomada das políticas de valorização dos servidores públicos. Inclusive, você teve, durante o governo Bolsonaro, você teve redução de concurso público federal, né? Cabe considerar o papel central que o Poder Judiciário cumpre. Aqui, ó, aqui você já tá fazendo, inclusive, falando, ó, a gente vai fazer diferente do que a atual gestão fez. É necessário que seja estabelecido diálogo permanente com os atores do Judiciário, com respeito à sua independência, para estimular o aperfeiçoamento em todos os níveis do sistema de justiça, da prevalência da cidadania e da soberania democrática. O direito de acesso à informação e aos meios de comunicação é essencial numa sociedade democrática, orientada pelos direitos humanos e para a soberania. A liberdade de expressão não pode ser um privilégio de alguns setores, mas um direito de todos, dentro dos marcos legais previstos na Constituição, que até hoje não foram regulamentados. Esse tema demanda um amplo debate no Legislativo, garantindo a regulamentação dos mecanismos protetores da pluralidade, da diversidade, com a defesa da democratização do acesso aos meios de comunicação. Aqui é um ponto muito importante também, que assim, eu acho que vai ser bem discutido quando começar oficialmente as campanhas eleitorais, que é a liberdade de imprensa. Aqui as diretrizes estão defendendo a liberdade de imprensa. A regulamentação significa liberdade. Quando se fala em regulamentação da imprensa, significa regular e falar assim, ó, vocês têm regularidade para poder trabalhar. Não significa que você está atuando em cima dela e barrando a informação. Aqui está mostrando claramente, por isso que eu marquei que é um ponto importante. Acho que assim, eles poderiam dar mais destaque nisso para poder já dar uma resposta para os ataques que possivelmente vão sofrer, se bem que talvez nem sofram tantos ataques, porque a atual gestão fez muito ataque à imprensa, né? E aí acho que a situação um pouco pode se inverter. E aí a gente fecha aqui, no ano em que o Brasil celebra 200 anos de luta pela independência nacional, golpes e ditaduras nunca mais, democracia sempre. Então tá aí pra vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Tô até sem voz agora, eu vou relaxar essa voz aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquela curtida. Assim que sair o programa definitivo e de outros partidos, de outras candidaturas, a gente vai trazer aqui também. Os vídeos serão sempre mais longos, porque eu vou ler primeiro, eu pego os destaques, aí eu passo pra vocês aqui o que eu acho importante. E assim a gente vai conhecendo um pouco mais o que a gente vai ter pela frente aí. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Eu amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!